eu tô aqui, inclusive no site do gov.br, tá? Não estou nem lendo imprensa. Em medida preventiva, a ANPD determinou que o Discord suspenda as transmissões ao vivo no Brasil. Vou repetir. Nós temos o governo, a ANPD é um órgão do governo vinculado ao Ministério da Justiça, e ele determinou que o Discord suspenda todas as transmissões em 3 dias, suspenda todas as transmissões de lives da plataforma Discord. Tudo isso aconteceu, nós trouxemos na sexta-feira aqui no programa isso, falamos muito do tema, depois que a Janja, numa reunião do governo do qual ela não faz parte, pediu para a AGU que tomasse providências. A AGU foi lá e tacou-lhe uma ação civil pública. E agora a ANPD, repito, que é um órgão vinculado ao governo, determinou que o Discord suspenda preventivamente transmissões de lives feitas no Brasil. Agora, eu preciso dar um detalhe dessa história que é essencial. Sabe qual foi a decisão judicial que levou a essa suspensão de transmissão? Nenhuma. Não teve decisão judicial. Foi uma medida do governo. O governo entendeu que sim, e assim foi. E pronto. Para que precisa de judiciário? Como é que isso foi feito? Vocês se lembram daquele decreto, daqueles 2 decretos do Lula, criticados aqui por nós, e que entraram em vigor há um mês, uma coisa assim? Ele deu 2 decretos. Desses 2 decretos, ele disse, basicamente, que caberia à ANPD, órgão vinculado ao Ministério da Justiça do próprio Lula, do próprio governo, dizer o que pode e o que não pode ser feito. Ela seria, a ANPD, a fiscal das redes sociais dentro do país. Sem decisão judicial. A gente já tem um problema no Brasil quando tem decisão judicial. Agora a gente tem um problema também quando não tem. Quer dizer, quando tem decisão judicial é errada. Quando não tem é pior ainda, porque ainda assim teríamos a chance de uma decisão correta. Diz aqui o governo, é a nota do governo, tá? Que foram identificadas falhas na implementação de medidas estruturais e procedimentos para prevenir e combater violações contra crianças e adolescentes. Diz aqui ainda a agência, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que expediu, ela coloca assim ainda na nota, expediu uma medida preventiva, expediu, como se ela fosse um juiz, determinando que a Discord suspenda a funcionalidade das transmissões ao vivo no Brasil em 3 dias úteis. As lives e outros recursos deverão permanecer suspensos até que a empresa comprove a adoção de medidas, ou seja, até a hora que a empresa faça o que o governo quer. Diz ainda que a nota que a medida cautelar de suspensão da funcionalidade foi determinada pela ANPD em função das evidências robustas de que a empresa não adotou as medidas razoáveis que o governo gostaria que fossem adotadas, e assim ela foi lá e na canetada mandou suspender todas as funções de live da plataforma. A medida, e é ótimo, porque a nota fala o seguinte, eles tentam justificar que não é abusivo. E aí eles dizem assim, a medida cautelar, nota do governo, não impede que a medida cautelar não impede que outras sejam adotadas no curso do processo de fiscalização instaurado, como, por exemplo, a possibilidade de celebração de um plano de conformidade, etc., etc. E aí ela se justifica dizendo, a plataforma não foi retirada do ar, então não é censura, eu simplesmente estou suspendendo uma parte, né, das atividades da plataforma. Então, a justificativa da ANPD é mais ou menos a seguinte, eu não estou matando você, eu estou só arrancando um braço, estou amputando a sua perna, você continua existindo. É uma boa justificativa, meus amigos? Parece censura, tem gosto de censura, tem cara de censura, tem rosto de censura e é censura. Olha, isso me lembra uma entrevista da qual eu participei, agora eu não me lembro mais quanto tempo faz, mas faz mais de um ano, aqui no jornal da Jovem Pan, com um advogado que dizia que essas coisas não são censura.
E ele elaborou um argumento para dizer o seguinte: censura é quando você impede alguém de publicar alguma coisa, mas quando você ordena a remoção de alguma coisa que já foi publicado, não se trata de censura. Então, Marcília, eu não tenho mais, eu não me surpreendo mais com os argumentos que são usados pelos capachos de ditador. E como tem capacho de ditador? Quando eu li pela primeira vez aquele livro da filósofa Hannah Arendt, de Eichmann, em Jerusalém, no qual ela cunhou a expressão a banalidade do mal, que é o burocratazinho, cumpridor de ordens, que recebe uma ordem, ele cumpre aquilo ali pensando no final do mês, no salário, na aposentadoria. Primeira vez que eu li esse livro, o Brasil ainda era um país mais ou menos normal. Eu fiquei pensando como seria viver num país assim. Agora eu já sei. Eu queria dizer uma coisa. Aqui no Brasil, há pelo menos uma instituição que faz um trabalho espetacular na prevenção de abusos contra crianças e jovens, na educação de pais e famílias, em como tratar essas questões. Isso é feito pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pelo meu amigo procurador de Justiça Fábio Costa. A gente tem até uma imagem aí de uma postagem que ele fez. Salvo engano, é um projeto chamado Sinais, em que ele explica para as famílias como detectar de forma antecipada, né, os sinais de que o seu filho está sofrendo alguma influência ruim através de redes sociais. E não adianta, isso ser uma tolice, isso é censura, e é uma censura burra. Não adianta você fazer isso com o Discord, porque tem aí o Instagram, tem o TikTok, tem o Facebook e tem várias outras plataformas que a Agência Nacional de Proteção de Dados não conhece, sobre as quais ela não tem nenhum controle. Mas eu tenho... Não, desculpa. A função dessa agência, né, é proteger os dados, não é censurar. Mas a gente sabe que a agência reguladora serve para fazer o que ela bem entender. Agências reguladoras são um braço do Estado que servem para interferir na liberdade. Tomás Sowell explica isso brilhantemente. A primeira coisa que acontece com a agência reguladora, depois que ela é criada, é ela ser capturada pelos interesses que ela deveria regular, tá? Então, o que a gente está assistindo aqui, deixa eu explicar para as pessoas que estão genuinamente preocupadas com essa questão, né, com os abusos, com a influência ruim que pode acontecer nessas plataformas. Essas pessoas não estão preocupadas com nada disso. O que nós estamos assistindo aqui é uma mistura de ideologia de extrema esquerda com politicagem eleitoral e populismo do mais baixo nível. E a minha aposta, nesse caso, eu vou dizer aqui mais uma vez, é que isso vai ser um tremendo tiro no pé de quem está fazendo isso. Mota, eu fiquei aqui, isso que eu ia dizer, porque você falou assim, a NPD não entende nada do assunto. Eu diria que a NPD, né, eu ia brincar dizendo o seguinte, brincar falando sério, que a NPD, atrelada ao Ministério da Justiça, atrelada ao governo Lula, ela entende muito do assunto censura. Ah, como esse governo entende disso, né? Eu fiquei também aqui pensando o exemplo que o advogado que você disse que entrevistou, etc., contou para você que censura é só quando tira do ar. Se você dá uma cutucada, se você estoca, se você amputa, aí não é censura. Sabe que tem um termo até para isso, e o nosso público é importante que conheça um termo americano, norte-americano, chamado chilling effect. Os americanos, sábios como são em liberdade, chamam a censura indireta de efeito inibidor. Ou seja, você não tira do ar, mas você amputa. É mais ou menos como um abajur.
você ao invés de dizer você não pode usar abajur, você vai lá e corta a tomada ou tira a pilha. Bom, você não pode usar o abajur do mesmo jeito, está na sua mão, mas ele não funciona. Isso também não é liberdade, óbvio, de imprensa.